Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um dos comentários sobre a cômica situação eleitoral em que vivemos. Já vou avisando que o comentário de hoje vai ficar um pouquinho grande, mas muito necessário. Se você teve a oportunidade de assistir o último debate na madrugada desta sexta-feira, deve ter percebido que parecia mais um stand-up comedy do que propriamente uma troca de ideias sobre o futuro do país. O resultado é que ficou claro que ninguém tem nenhuma proposta inovadora, salvadora, milagrosa para colocar o país em um caminho melhor do que o que já está sendo seguido. E quando se mostra os números da realidade, logo vem um desesperado nos acusando de bolsonarismo. E que seja, desde que o Brasil continue no caminho do crescimento, que mal que tem. Se você percebeu bem, todos falaram de coisas que já estão acontecendo. Dizer que o Brasil precisa de empregos, isso já está acontecendo. Dizer que o Brasil precisa de mais equilíbrio social e combate à fome, também já está acontecendo com o Programa de Auxílio Brasil, dando cerca de R$600 para quem quiser se cadastrar. Falar de avanços na economia, o Brasil tem crescimento garantido e apontado comprovadamente pelas instituições financeiras internacionais. Então, por que os candidatos ficam chovendo no molhado? A resposta: justamente porque não tem propostas milagrosas. Já está acontecendo tudo o que eles prometem e interromper esse processo agora é trocar 6 por meia dúzia. É travar o que está dando certo e começar tudo de novo, do zero, com alguém que não sabemos se irá conseguir. Você entendeu? Se todos são iguais nas propostas, por que tirar um que já está fazendo para colocar outro que ainda vai se esforçar para chegar aonde já estamos? Vamos dar uma analisada na performance de cada candidato no debate da madrugada, começando pela senhora Soraya Tronic. Para chegar ao Senado, ela usou o nome e a força popular do atual presidente. Disse que era uma aliada fiel e compartilhava das mesmas ideias e princípios. Veja o que ela disse quando queria chegar ao Senado. E muito me honra estar ao lado do Bolsonaro, porque eu sou extremamente alinhada com toda a pauta do Bolsonaro, com todos os ideais. Mas o candidato sofre uma forte rejeição do público feminino. A senhora não se sente incomodada? De forma alguma. O Bolsonaro, ao contrário do que muita gente pensa erroneamente, o Bolsonaro não é machista. Se ele fosse machista, eu não estaria aqui, não haveria mulheres com ele no partido, candidatas. E, inclusive, há um mês, ele me convidou para presidir o PSL Mulher aqui no Estado, o que também muito me honra. Então, isso apenas mostra o quanto as pessoas têm preocupação em eleger o Bolsonaro, porque ele é firme naquilo que ele faz e naquilo que ele fala. Pois é, a senhora Soraya mudou de lado, coincidentemente depois do presidente não atender os pedidos de cargos feitos por ela em ofício, prova registrada e confirmada pela própria candidata. A senhora seria muito dócil comigo, por exemplo, se eu tivesse atendido a senhora em todos os cargos que a senhora pediu para mim, por ofício assinado aqui. Então, a senhora não nega isso aí. Sudeco, IFAM, IBAMA, a senhora gosta de cargos, deitar e rolar. Como a senhora não conseguiu, a senhora basicamente virou uma inimiga nossa. Essa prática do toma lá da cá era o que gerava o desgoverno e corrupção. Como foi cancelada, vieram as pancadas no presidente. Tanto a candidata Vira Folha e a ex-senadora Simone Tebet prometem coisas que não podem cumprir. O exemplo do imposto único, que é uma maravilha e funciona perfeitamente bem em países como os Estados Unidos, não é uma decisão do candidato e nem mesmo do Poder Executivo, e sim do Legislativo. O certo seria os candidatos dizerem que vão mandar para o Congresso a proposta e torcer para que ela seja aprovada. Entendeu? Qualquer que seja a promessa mirabolante, precisa da aprovação do Congresso, que é quem verdadeiramente modifica ou cria as leis, e não o candidato desinformado prometendo coisas que não poderá cumprir. O próprio presidente Bolsonaro prometeu o armamento da população e até hoje não conseguiu, na totalidade, porque o Congresso ainda não aprovou e nem sabe se vai aprovar. Para melhor esclarecer, e voltando à questão da proposta do imposto único, ela precisa de uma nova reforma tributária,
assim como a desoneração da folha de pagamento para a criação de mais empregos. Pois o ministro Paulo Guedes está batendo nisso até hoje e ainda não conseguiu porque quem manda na pauta são os deputados e senadores. No máximo, o Executivo manda uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, ou um simples projeto de lei. E seja lá o que for, se o Congresso disser não, acabou. Tudo continua do jeito que está. E isso sem falar do Supremo Tribunal Federal. Não adianta um candidato dizer que vai fazer isso ou aquilo, ele vai depender dos outros dois poderes. A candidata Simone Tebet quis dizer que a falta de chuvas no país é culpa do desmatamento da Amazônia e diretamente ligada ao presidente Bolsonaro. Alguém já disse para ela da preocupação do mundo com o aquecimento global? Ou seja, que os maiores produtores de CO2, carbono, nocivo, a camada de ozônio, são as nações industrializadas como China, Estados Unidos e Europa? Se o clima mudou no mundo, não foi por causa das queimadas na Amazônia, que ainda preserva 2/3 de mata originais da época do descobrimento do Brasil. A falta de chuva, doutora Tebet, é provocada pelas mudanças climáticas responsabilizadas pelas grandes nações. São informações técnicas que as duas candidatas despreparadas não conhecem e que, provavelmente auxiliadas por seus assessores também desinformados, acabam passando vergonha e mostrando ao povo que elas não têm a menor condição de seguir adiante nessas propostas. O candidato Felipe Dávila, do Novo, também se mostrou despreparado. Chegou com números e foi engolido facilmente pela experiência do candidato Lula, quando instigado a apontar as fontes dos dados que apresentou e não conseguiu. Disse que mostraria na réplica, mas também fracassou. O candidato ainda precisa de muito debate para aprender que, quando se acusa com base em fatos, tem de se ter bala na agulha, tem de se estar preparado para contestações do que está sendo apresentado. Onde estavam os assessores do Novo? Caso contrário, fica parecendo que ele queria apenas surfar na mesma onda dos outros. Um candidato engomadinho, de escola particular, que só apresenta discursos adocicados com adoçante artificial para não engordar. Já o candidato do Ceará, velho conhecido das estradas da vida eleitoral, fala como se estivesse saído de um estado primeiro-mundista e que o Ceará já não fizesse mais parte do Nordeste brasileiro, e sim da Nova Suíça. Ele se refere ao atual presidente como um "isso que está aí". Mas ele, com suas ideias mirabolantes e estopim curto, nunca conseguiu passar do 3º lugar, bem atrás em qualquer eleição. Sem falar que também foi um dos ativistas do Foro de São Paulo, onde deu palestras conhecedoras sobre o assunto. Qual era a ideia do Foro de São Paulo? A ideia do Foro de São Paulo era reunir aquilo que era tudo fora do poder, por regra, no meio das ditaduras latino-americanas, a oposição à esquerda. Então essa era uma ideia generosa. Então as Farc naquela data, para dar um exemplo muito caloroso aqui, então as Farc naquela data eram uma guerrilha de esquerda na Colômbia, não sei o que e tal, e foram recebidas aqui. Eu participei de 1 ou 2 reuniões e achei aquilo muito sem fundamento, não fui mais. Pode ter mudado de ideia? Sim, pode. Mas por que mentir, dizendo que nunca ouviu falar sobre esse assunto? Oh, dó! Quer enganar a quem, meu filho? Por fim, estamos chegando nos candidatos de maior espetáculo. O da esquerda totalitária usou de habilidade suprema para não responder perguntas cruciais. O candidato Dávila, mais uma vez, perguntou como ele encararia a questão da corrupção, como um presidente que sabia de tudo ou como um incompetente que não seria capaz de perceber o que estivesse acontecendo à sua volta. Lula não respondeu à pergunta e usou da malandragem para queimar o tempo, levando o assunto para outro lado. Esperto, malandro. E toda vez que era contestado com os fatos, procurava enrolar e foi incapaz de assegurar que desta vez seria diferente. O candidato, que algumas pesquisas revelam ser o preferido de quase a metade dos brasileiros, não conseguiu refutar os fatos da corrupção em seu governo e nem mudou a opinião de que todos aqueles condenados e verdadeiros responsáveis
estarão de volta mais uma vez ao seu governo, se for eleito. Agora estou aqui de novo na trincheira da luta. Agora não é para o Lula livre, agora é para nós voltarmos e retomarmos o governo do Brasil. O padre Kelmo, representante religioso, na verdade não era nem para estar ali, mas foi com uma missão que era do ex-deputado Roberto Jefferson, de anular os ataques contra a direita. Fez muito bem e foi direto nas acusações e respostas. Disse na lata, sem vergonha alguma, o que os candidatos precisavam ouvir. Ele sozinho tirou o foco do presidente Bolsonaro, irritou a Soraya Tronic, quase matou Lula do coração e ainda deixou desconcertado o mediador do debate. Foi um momento de pura descontração para o telespectador. E, por fim, chegamos ao candidato Bolsonaro. Querendo ou não, as forças de oposição, ninguém conseguiu contestar o crescimento que o Brasil está tendo. Ninguém negou quando ele falou dos avanços da economia, da criação de empregos e nem do auxílio à pobreza. O atacaram na tecla batida de sempre da Covid, mas nenhum país comprou vacinas no ano de 2020. Nos Estados Unidos e Europa e até mesmo na China, morreram muito mais pessoas que no Brasil e os governantes não foram responsabilizados. Bolsonaro foi o único candidato que não precisou de promessas. O que ele está fazendo está aí para quem quiser confirmar. Ele mostrou dados verdadeiros, porque os tem para mostrar. E note que ninguém o contestou. Portanto, para não alongarmos mais ainda nesta análise, não precisamos muito para confirmarmos os fatos. Interromper isso que está aí, como disse o candidato Ciro Gomes, é voltar aos tempos de trevas e incertezas. Seja sincero, quem quer isso de volta? Veja que não há outra saída. Quando mostramos os fatos verdadeiros, quando expomos a verdade nua e crua, o que vemos são os feitos do atual presidente, não tem outro jeito. E logo somos acusados de sermos bolsonaristas. Então que seja assim. Nós somos pela verdade e aqueles que não gostam da luz, que se tornem cúmplices das trevas. Mas depois, não reclamem. Se você concorda com o que dissemos aqui, compartilhe e se inscreva. Precisamos fortalecer a corrente da veracidade. Muito obrigado e até a próxima.